Salve concurseiros e concurseiras de plantão, meu nome é Marcelo Pezzino, sou analista judiciário do TRT e quero ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no cargo público. Para você que tem interesse em realizar o concurso para inspetor penitenciário da Secretaria de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo, quero informá-lo que temos um projeto que pode ajudar o seu caminho. Vá lá no nosso site, a descrição está aqui no vídeo, www.marcelopezzino.com. Adquira o seu projeto e vamos juntos buscar a sua tão sonhada vaga. Bom, muitas pessoas que adquiriram esse projeto estão desanimadas e não estão conseguindo manter o foco nos estudos. Isso em razão de o edital ainda não ter sido publicado. Galera, já falamos isso aqui. Não se espera publicação de edital para iniciar a sua preparação, né? A preparação ela deve começar antes da publicação do edital. Nós esperávamos que esse edital fosse publicado esse ano. Infelizmente não foi e provavelmente não será, né? A informação, e essa informação vem de alguns amigos meus que fazem parte da Secretaria de Justiça, é que esse edital muito provavelmente será publicado no ano que vem. Então você tem que agradecer, você tem mais tempo para estudar. Você não pode parar. Se você conseguiu concluir todo aquele programa de estudo que nós traçamos lá no Projeto Sejus, parabéns, você está no caminho certo. Agora o que você tem que fazer? Repetir, você tem que repassar isso tudo novamente. E essa nova passagem do edital, ela tem que ser baseada levando em consideração aqueles apontamentos que você fez ao longo da sua preparação. Porque aqueles apontamentos são as indicações daqueles pontos que você tem deficiência. Então que você tem que fortalecer as suas deficiências. Nessa segunda passagem, você vai passar o edital já dando um foco especial nesses pontos que você deixou marcado. Galera, para quem está acompanhando, eu publiquei essa semana que traria uma novidade sobre o Projeto Sejus. E que novidade é essa? Bom, todo mundo sabe que o Projeto Sejus ele é composto de um programa de estudo, de 5 simulados corrigidos e comentados e um arquivo extra. Esse arquivo extra ele só vai ser publicado quando for publicado um novo edital. Porque quando for publicado um novo edital, eu vou reanalisar o edital, vou ajustar o seu planejamento de estudo e vou aplicar um novo simulado, já levando em consideração as atualizações. Mas enquanto não for publicado o edital, nós não podemos fazer isso, não é verdade? E em razão de muitas pessoas estarem desanimadas, não estão conseguindo se preparar, não estão conseguindo manter o foco no estudo, tem pessoas também que não conseguiram adquirir os materiais que a gente indicou lá no programa de estudo, estão estudando com base em letra seca de lei. Eu vou trazer um material aqui, vou tentar trazer um material de qualidade para que você possa se preparar melhor, para que você possa ter um material mais adequado na sua preparação. Esse material eu vou interligar assuntos. Eu pretendo aqui trabalhar com vocês a parte jurídica do seu edital, tá bom? Eu não vou trabalhar português, não vou trabalhar raciocínio lógico, vou trabalhar para vocês a parte jurídica, com base no edital passado. Então o que a gente pretende trabalhar? A lei de execução penal, a lei de tortura, as regras de tratamento mínimo para presos, a Declaração Universal de Direitos Humanos e o artigo 5º da Constituição Federal, beleza? E a lei também, a lei do Estatuto do Servidor Público Estadual aqui, a lei complementar 46. Mas aí a gente não vai adentrar muito não, que é uma letra, essa norma ela é muito específica, vai cobrar literalidade, nada mais. O que você tem que fazer é ficar lendo essa lei por várias vezes, tá? Tem que ler ela exaustivamente. Bom, então esse primeiro PDF, que a gente vai publicar esse PDF aqui, a gente vai publicar lá na pasta de arquivo extra, tá bom? Você vai entrar lá na pasta de arquivo extra e esse PDF vai estar lá. Esse primeiro PDF, nós vamos nos concentrar no título 1 e no título 2, capítulo 1 da Lei de Execução Penal. Lembrando que a Lei de Execução Penal ela é enorme, né, galera? É muito grande, a gente não vai exaurir todos os artigos. Até porque não são todos os artigos que são cobrados de forma recorrente em prova. Tem assuntos que você não consegue nem encontrar questões de concurso porque não são cobrados, né? Agora, existem outros assuntos que são recorrentemente, que estão sempre se repetindo em prova de concurso. Então a gente vai dar um foco especial naquilo que é mais cobrado. A Lei de Execução Penal, ela se compõe de 9 títulos, ela se divide em vários capítulos e seções, ao todo são 204 artigos. Então é uma lei muito grande, né? Então a gente vai focar aqui naquilo que é mais importante. Só para iniciar a nossa aula aqui, o que eu fiz
nessa primeira aula. Então nessa primeira aula você vai encontrar alguns artigos que estão fora do título 1 e do título 2, que é o objetivo principal desse primeiro PDF. Mas isso é proposital. Por quê? Porque eu quero te mostrar uma parte de principiológica, É importante, quando você vai estudar direito, que você tenha conhecimento de princípios, porque os princípios eles são basilares, eles sustentam o seu aprendizado. Às vezes você olha uma norma que você nunca ouviu falar, uma lei lá de um estado que você nem conhece, mas pelo simples fato de você conhecer princípio, quando você lê a norma, se tiver alguma coisa que fere algum princípio basilar do ordenamento jurídico, você consegue identificar que tem um erro naquela questão. Então muitas vezes você acerta a questão com base nisso, com base de conhecimento principiológico. Quando você consegue linkar o normativo com princípios, com ideias jurídicas, você consegue compreender a lógica utilizada pelo legislador. E isso que você tem que fazer para que você possa fixar o conhecimento e não só ficar decorando a norma, porque é muito difícil. Dificilmente você vai conseguir decorar todos os artigos da Lei de Execução Penal, todos os artigos da Lei de Tortura. Você não vai conseguir fazer isso. Então você tem que compreender a lógica. Então é isso que a gente pretende fazer com você nesse material. Então a gente vai trabalhar aqui princípios e vai linkar com a sua norma, com a Lei de Execução Penal. O primeiro princípio que a gente trabalha aqui é o princípio do devido processo legal. Esse princípio você vai encontrar ele inserido lá no artigo 5º da Constituição, inciso 54. Lá no artigo 5º, inciso 54, fala o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Perceba, se você vai sofrer uma privação da sua liberdade, uma prisão, né? Se você vai sofrer uma privação de seus bens, é importante, é necessário, é devido um processo legal a você. Tem que ser garantido a você o contraditório e a ampla defesa. Isso é devido processo legal. Ninguém pode ser privado da sua liberdade ou de seus bens sem que lhe seja garantido um devido processo legal, que seja ali assegurada a legítima defesa e o contraditório, beleza? E isso você encontra, olha a aplicação desse princípio do devido processo legal dentro da Lei de Execução Penal. Se você for lá no seu artigo 59, você vai ler o seguinte: praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Grifa aí, assegurado o direito de defesa. Nada mais é aqui do que a aplicação do devido processo legal dentro da Lei de Execução Penal, beleza? Então, há mais coisas aqui, eu só estou te dando uma pontuação. Esse material vai estar lá no site, você vai baixar e vai dar uma lida, e depois também me dá um feedback para que eu possa melhorar as aulas aqui para vocês, tá, galera? Então aqui, o segundo princípio que a gente vai trabalhar, e agora é importante esse princípio, porque a gente vai adentrar no artigo 1º da LEP, que eu considero um artigo mais importante. Não é porque é o primeiro só, Marcelo, não, porque esse artigo ele traz os objetivos da Lei de Execução Penal. Mas vamos ler o artigo 1º. O princípio primeiro, né? O princípio que a gente vai trabalhar aqui é o princípio da ressocialização ou princípio reeducativo, né? Esse princípio aqui é específico mesmo da Lei de Execução Penal. E ele você encontra logo aqui no artigo 1º da Lei de Execução Penal. Vamos ler o artigo 1º da Lei de Execução Penal. Ó, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar as condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então veja bem, nós temos uma conjunção aditiva aqui e conseguimos identificar dois objetivos da Lei de Execução Penal. O primeiro é o quê? Efetivar as disposições de sentença e de decisão criminal. E o segundo objetivo é proporcionar as condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Percebeu que são dois objetivos? São dois objetivos. Você tem que a aplicação da sentença, né? Você tem que garantir aí a aplicação, a decisão da sentença, né? Decisão criminal é o que? Garantir a fiel execução da pena, né? Foi aplicada uma sentença ali, foi aplicada uma condenação. Então você vai garantir a fiel execução da pena ali, da sentença, e também vai buscar reintegrar esse condenado na sociedade. Você vai recuperar ele para que ele possa ser reintegrado à sociedade. E por que isso, Marcelo? Bom, nós sabemos que a própria Constituição, ela veda
a prisão em caráter perpétuo. Então nós não temos no ordenamento jurídico brasileiro prisão perpétua. Se não há prisão perpétua, essa pessoa ela vai retornar ao seio da sociedade. Então a lei de execução penal tem que estar preocupada em recuperar essa pessoa para que ela não possa mais delinquir, correto? Então aqui eu também coloquei no seu material sobre a teoria da pena adotada pelo nosso direito penal. Não é matéria do seu conteúdo programático, mas é só para você compreender a lógica, tá bom? Veja bem como os assuntos são interligados. A teoria da pena adotada pelo direito penal foi a teoria mista ou unificadora da pena. Essa teoria mista ou unificadora, ela tem duas finalidades, né? A primeira finalidade, ela é uma finalidade retributiva. A própria palavra já te diz, é retribuir aquela conduta criminosa. Se o agente cometeu um ato infracional, uma contravenção penal, um crime, ele vai ter contra ele uma retribuição do Estado, que tem o direito, que é o titular do direito de punir. O Estado vai retribuir aquela conduta criminosa. Essa retribuição nada mais é do que a sanção penal, a reprimenda que esse agente infrator vai sofrer. Então, perceba que essa primeira finalidade da teoria da pena, ela está diretamente ligada ao primeiro objetivo da lei de execução penal, que é o quê? Efetivar as disposições de sentença ou de decisão criminal. A segunda finalidade, ela é a finalidade preventiva. E essa finalidade preventiva, ela pode ser geral ou pode ser especial. E a geral e a especial ainda se dividem em negativa e positiva. Vamos devagar aqui. A finalidade preventiva geral, como o próprio nome já diz, geral é para todos, né? Então geral está destinada à sociedade. Geral negativa, ela tem o objetivo de desestimular os potenciais criminosos que estão no meio da sociedade. Então a finalidade preventiva geral negativa, ela tem uma finalidade de desestimular potenciais criminosos. A finalidade geral positiva, ela busca mostrar para a sociedade que existe um sistema jurídico penal vigente e produzindo efeitos. Agora, para que você possa linkar com a lei de execução penal, é o mais importante, é a finalidade preventiva especial. Ó, se a geral está voltada para a sociedade, a especial está voltada para o condenado, para o agente infrator. Então a finalidade preventiva especial negativa, ela busca evitar a reincidência do condenado. E a finalidade preventiva especial positiva, ela busca ressocializar. Olha aqui você identifica o segundo objetivo da lei de execução penal, que é o quê? Criar as condições harmônicas para a integração social do condenado e do internado. Beleza? Percebeu como é importante você ter isso? No seu material lá, você vai ler, vai compreender melhor. Eu coloquei mais assuntos, tá? Então estou resumindo. O outro princípio que a gente colocou aqui foi o princípio do juiz natural. Esse princípio do juiz natural, você encontra ele lá no artigo 37 e também encontra no artigo 53 da Constituição, do artigo 5º, inciso 37 e inciso 53 da sua Constituição Federal. O inciso 37 fala o quê? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O 53 fala: ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Galera, eu coloquei um comentário aqui nessa parte que é mais a título de curiosidade, né? Porque nesse ponto aqui, nessa norma, principalmente nesse 53, que fala que ninguém será processado e nem sentenciado, senão por autoridade competente, há uma discussão acerca desse normativo. Uma parte da doutrina entende que quando o normativo fala ninguém será processado, esse processado está fazendo referência ao Ministério Público, ao promotor natural. Aí estaria aqui o princípio do promotor natural. E quando ele fala sentenciado, estaria ligado ao judiciário, fazendo menção ao juízo do processo. Só que isso é polêmico, porque uma outra parte da doutrina fala que isso não é uma verdade, que na realidade, tanto quando a norma fala que ninguém será processado e tanto quanto a norma fala que ninguém será sentenciado, esses dois verbos estão destinados ao juiz, ao judiciário, ou seja, ninguém será processado. O juiz que cuida do processo, que é aquele que vai
vai verificar a análise das provas, né? Vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir a defesa e vai dar a sua sentença. Então esse é o juiz do processo e ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente. Aí esse sentenciado seria o juiz natural da execução penal, o juiz que vai efetivar o cumprimento da sentença, que vai cumprir ali a execução da pena. Só que, como eu já disse, isso é polêmico, não acho que isso vai cair na sua prova. Então vamos passar direto aqui. O que eu preciso que você faça o link? Agora, então, a gente já viu o artigo 1º, né, com o princípio da ressocialização. Agora vamos para o seu artigo 2º da Lei de Execução Penal, que você vai ligar aí com o juiz natural. Esse artigo é um artigo recorrente, cai muito em prova de concurso. Leia o artigo 2º da Lei de Execução Penal. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, tá vendo? Aqui o juiz natural da execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Então aqui ele está falando que vai respeitar o processo da Lei de Execução Penal e em conformidade também vai respeitar também o processo penal, né? O que não tiver ali na Lei de Execução Penal vai utilizar subsidiariamente o processo penal. Aí o parágrafo único é importantíssimo, importantíssimo, e quando você lê o seu PDF lá, você vai ver que está todo marcado. Onde está marcado? Porque é casca de banana, o membro da banca gosta de pegar ali e mexer e tornar a questão errada. Parágrafo único do artigo 2º fala o seguinte: esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça militar e eleitoral, pela justiça eleitoral ou militar. Agora grifa: quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então tá vendo? É importante você grifar esse artigo, porque essa lei, a Lei de Execução Penal, ela se aplica ao preso provisório, não é somente ao preso condenado, tá vendo? Ela se aplica ao preso provisório e aplica-se ao preso condenado, ainda que esse preso condenado seja condenado pela justiça eleitoral ou militar. Só que esse preso condenado pela justiça eleitoral ou militar, ele só vai responder nos termos da LEP quando ele tiver recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. E aqui você consegue entender até pelo princípio da igualdade, porque se vai ter um preso condenado pela justiça eleitoral ou militar dentro de um estabelecimento sujeito ali à jurisdição de um juiz, jurisdição ordinária, ele tem que ter o mesmo tratamento em relação aos outros presos para não ferir o princípio da igualdade, correto? Mas aqui eu coloco aqui uns pontos aqui nessa parte do PDF para que você possa observar que é o juiz competente, né? O juiz da vara da execução. Sabemos que o juiz que condena não é o juiz que efetiva a sanção penal, né? Que é o juiz que cuida da execução penal. Você tem um juiz do processo e tem um juiz do cumprimento da pena. Então é importante você separar isso. Um outro ponto que eu coloquei aqui, a natureza jurídica da execução penal. Só que isso aqui também é polêmico, né? Muitos falam que a natureza jurídica da Lei de Execução Penal é uma natureza jurisdicional, né? Por conta justamente disso que a gente está falando, tem um juízo da execução. Outros falam, não, ela tem natureza administrativa, porque ali é um procedimento administrativo na Lei de Execução Penal. Só que há uma parcela que fala que ela é híbrida, porque o juízo da execução, ele toma decisões jurídicas e também decisões administrativas. Mas isso também é polêmico, não acredito que isso vai cair na sua prova. Mas é a título de curiosidade, né? Para melhorar o seu aprendizado aí. A outro ponto, a gente já falou que é importante você ficar ligado nesse parágrafo único do artigo 2º, porque o preso condenado pela justiça eleitoral ou militar, ele só vai se submeter às regras dessa jurisdição ordinária, desde que ele esteja recolhido, né, em estabelecimento ou recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então é importante você grifar isso. E eu trouxe aqui, aí vamos pecar pelo excesso, né? Eu trouxe para vocês uma jurisprudência ligada ao princípio do juiz natural dentro da Lei de Execução Penal. Marcelo, o que é isso? Bom, vamos lá. Um HC, habeas corpus 449.361. Esse HC, galera, foi do STJ. O que o STJ decidiu? Depois você dá uma lida lá, que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei o link para você ler o julgado. O STJ, ele entendeu que não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão
Aí o mutirão para fins de penal, civil ou carcerário, tá vendo? Não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão, penal, civil ou carcerário, no interesse objetivo da jurisdição para atuar em efeitos genericamente atribuídos e no objetivo de dar mais célere prestação jurisdicional. Aqui a gente esbarra até no princípio da celeridade processual, é um outro princípio. Mas aqui, o importante é que você compreenda, se vier uma questão falando que foi estabelecido um mutirão de juízes para decidir questões objetivas em efeitos genéricos, né, no regime carcerário, e aí vai a questão concluir que aquilo ali ofendeu o princípio do juiz natural. A questão vai estar errada, porque está tratando aqui de jurisprudência do STJ. Então, grave aí, não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão, penal, civil ou carcerário, beleza? Então, o próximo princípio, galera, é um princípio recorrente em prova de concurso, é o princípio da legalidade. Quando você vê assim, princípio da legalidade, quando você ouve falar princípio da legalidade, você logo liga na sua cabeça: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou então você vai lembrar: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Pois bem, esse primeiro princípio, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, esse é o princípio que a doutrina majoritária compreende ser melhor você chamar ele de princípio da legalidade mesmo, de fato, legalidade ampla, porque essa lei voltada para o cidadão, né? O cidadão comum, ele não está obrigado a fazer nada se não houver uma lei obrigando a fazer, né? Porque o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, né? Ou fazer ou deixar de fazer. Você não é obrigado a fazer nada e nem deixar de fazer se não houver uma lei te obrigando a isso. E essa lei é a lei em sentido estrito, porque pode ser uma portaria, pode ser uma medida provisória, pode ser uma resolução, qualquer normativo pode você vai ficar submetido a fazer ou deixar de fazer. Então, essa é a aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo. Isso para o cidadão comum. Para a administração pública, sabemos que o entendimento é diverso. Na administração pública, você não pode fazer nada se a lei não permitir ou se a lei não mandar você fazer. Então, tá vendo? Para o cidadão comum, ele pode fazer tudo que a lei não proíba, né? E pode deixar de fazer tudo que a lei não proíba. Para a administração pública, só pode fazer aquilo que a lei manda fazer ou aquilo que a lei permite fazer. O princípio do não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, é melhor você chamar ele de princípio da reserva legal. É a forma mais correta de você tratar sobre esse princípio. Esse princípio significa o quê? Essa lei aqui é a lei em sentido estrito. Marcelo, o que é lei em sentido estrito? É a lei que se submete ao processo legislativo. O processo legislativo é aquele que ocorre lá no âmbito do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo Federal, ele é composto de Câmara dos Deputados e Senado Federal. É o nosso Congresso Nacional. Então essa lei, ela tem que vir lá do processo legislativo, tem que passar por votação na Câmara e no Senado. Não pode haver criação de crimes por meio de portarias, por meio de medida provisória, não pode. Isso ofende o princípio da reserva legal. Só que isso aqui, galera, tá aqui escrito aqui mais para você compreender, porque quando você fala princípio da legalidade, isso vem na sua cabeça. Mas eu quero que você faça a ligação do princípio da legalidade com o quê? Com a sua lei de execução penal. E isso você vai encontrar lá no caput do artigo 3º. Ó, já lemos o artigo 1º, lemos o artigo 2º, agora no artigo 3º você vai ler o princípio da legalidade aplicado dentro da lei de execução penal. O artigo 3º fala: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos, agora grifa, não atingidos pela sentença ou pela lei. Então, todos os direitos que não foram atingidos pelas sentenças ou pela lei têm que ser assegurados ao preso. Então, o preso, quando ele está preso, condenado, ele não perde todos os seus direitos. Ele só perde aqueles que foram alcançados pela sentença ou pela lei. E outra coisa, galera, um outro artigo que você pode ler, aqui o artigo 5º, vamos fazer um link também com o artigo 5º, inciso 49 da sua Constituição Federal. Fala o seguinte: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, tá vendo? Então, o mesmo condenado, ele tem direito a ter preservado a integridade física e moral.
né? Porque esses dois direitos não foram alcançados pela lei, beleza? E aí, um outro artigo da Lei de Execução Penal, só para ficar mais claro para você, a aplicação do princípio da legalidade dentro da Lei de Execução Penal. Princípio está lá no artigo 185 da LEP. Vamos lá, ó. Haverá excesso ou desvio da execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Está vendo aqui? Então, quando você ultrapassa o limite da sentença ou da lei ou dos regulamentos, né, da sentença, você está cometendo um excesso, um desvio da execução penal, beleza? Então, e esse é o princípio da legalidade dentro da Lei de Execução Penal. Um outro princípio, Marcelo, princípio da igualdade, né? O princípio da igualdade, você vai continuar no artigo 3º. O artigo 3º caput, nós falamos que é o princípio da legalidade. O parágrafo único do artigo 3º, ele vai tratar sobre o princípio da igualdade. Vamos ler o parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então, olha bem quais são as naturezas de distinção que não podem haver: racial, social, religiosa ou política. Por que eu estou te chamando a atenção? Porque você tem que ter cuidado quando se trata de igualdade. Princípio da igualdade, ele tem dois aspectos, tá? Ele tem um aspecto formal e tem um aspecto material. Marcelo, o que é isso, aspecto formal e aspecto material? Bom, sob o prisma formal, a igualdade, ela é aquela descrita na lei. Todos são iguais perante a lei. Sabemos que nem todos são iguais, pelo simples fato de estar escrito lá na lei que todos são iguais, né? Nós temos as nossas diferenças. Então, a lei, ela tem o ordenamento jurídico, ele tem que estar preocupado também com a igualdade material. A igualdade descrita na lei, aquela descrição lá, ela é igualdade formal, é a mera descrição legal. A igualdade material é aquela igualdade de fato. Então, aí você vai se encontrar com as ações afirmativas, né? As cotas raciais, né? O tratamento diferenciado em determinados crimes contra a mulher, né? A Lei Maria da Penha. Então, isso são ações afirmativas. É o quê? Você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual em busca da garantia da igualdade. Então, você tem aqui umas pessoas que têm que ter um tratamento diferenciado de forma desigual, porque eles são desiguais a esses aqui. Esses aqui são iguais, você vai tratar de forma igual. Esses são desiguais, você vai tratar de forma desigual em busca de garantir a igualdade. Então, é isso que é o princípio da igualdade em seu aspecto material. E é isso que a gente vai trazer dentro da Lei de Execução Penal. Por quê? Porque há dentro da Lei de Execução Penal o princípio da igualdade em seu aspecto material. Olha só, lá, aí a gente vai aqui primeiro para o artigo 5º da Constituição. A gente vai sempre fazer esses links, né? No artigo 5º da Constituição, inciso 48, você vai encontrar lá: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza, delito, idade e sexo. Tá vendo aqui que estabeleceu uma diferença, estabelecimentos distintos em relação à natureza do delito, a idade e o sexo do apenado? Então essa é uma diferença, está se fazendo uma diferença. Embora nós estejamos tratando aqui do princípio da igualdade, pelo viés material tem que ter essa diferença em busca de garantia da igualdade. O inciso 50 também, artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal, as presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Percebeu? Então aqui nós percebemos a aplicação do princípio da igualdade, né, na Lei de Execução Penal. Então a Lei de Execução Penal tem que cumprir esses mandamentos constitucionais, tá? A Constituição é a norma suprema. A Lei de Execução Penal tem que respeitar e tem que cumprir isso. Se a Lei de Execução Penal, que vai efetivar o cumprimento da sentença, aquela decisão judicial, ela vai zelar pela execução da pena, ela tem que estar preocupada em garantir que estabelecimentos distintos, ela tem que ter estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, de acordo com a idade do apenado e de acordo com o sexo do apenado. Ela não pode colocar uma mulher e um homem numa mesma cela para cumprimento da pena, beleza? Porque ela vai estar afrontando a Carta Magna, ou seja, a norma maior, que é a Constituição Federal, beleza? Vamos lá. O princípio da humanização da pena. Quando a gente está tratando de igualdade, também está interligado aí com o princípio da humanização das penas.
Aí, humanização das penas, você vai fazer um link direto lá com o nosso fundamento da Constituição, né? A nossa República Federativa do Brasil, ela se fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio você vai encontrar lá no artigo 1º da sua Constituição, inciso 3º. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição de 1988. Você vai ter lá, dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Em decorrência desse fundamento, você vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 2º, aqui aplicado à Lei de Execução Penal, você vai encontrar lá que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Você vai encontrar lá no artigo 47 da Constituição Federal que não pode haver pena de morte, salvo caso de guerra declarado, não pode haver pena em caráter perpétuo, penas cruéis e pena de trabalho forçado. Agora é o que você tem que se ficar ligado. Marcelo, não pode haver pena de trabalho forçado, mas eu li na minha LEP aqui que o preso condenado, ele é obrigado a trabalhar, que se ele não trabalhar ele comete falta grave. Isso não ofende a Constituição não? Você não falou que a Constituição é a norma suprema, ela fala que é vedado pena de trabalho forçado? Por que a Lei de Execução Penal fala que o preso é obrigado a trabalhar? Que o preso condenado ele é obrigado a trabalhar e se ele não trabalhar ele comete falta grave. Bom, agora você tem que tomar cuidado com isso, porque o membro da banca, ele adora fazer isso. Ele vai pegar isso aí, vai colocar na sua prova e você vai achar que isso está errado, que o preso não pode ser obrigado a trabalhar, que ofende a Constituição, vai contar essa balela e você vai cair, vai achar que está correto e está errado, beleza? Por quê? Vamos lá. Se você ler aqui o artigo 31 da sua Lei de Execução Penal, deixa eu pegar aqui o artigo, galera. O artigo 31 da LEP fala o seguinte: o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, tá vendo? Aqui também eu grifei, ó, condenado é condenado. Preso provisório ainda não é condenado, tá bom? Então assim, o condenado é condenado à pena privativa de liberdade. Grifa, é condenado e condenado à pena privativa de liberdade. Se falou preso provisório, Marcelo, tá certo? Tá errado. Se falou, Marcelo, o condenado à pena restritiva de direito, tá correto, Marcelo? Tá errado. Entendeu? Então, por isso que é importante você grifar. É o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades, né? Então tem esse outro detalhe. Na medida de suas aptidões e capacidades. Você não vai colocar o cara para trabalhar numa coisa que ele não tem aptidão, não tem capacidade. Parágrafo único, fala o seguinte: para o preso provisório, olha só, a regra é diferente. No caput do artigo 31 é o condenado à pena privativa de liberdade. Agora aqui, ó, parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Tá vendo aqui? O trabalho para o preso provisório não é obrigatório e só pode ser executado no interior do estabelecimento. Então aqui, uma leitura contrária ao senso, você entende que o preso condenado à pena privativa de liberdade, o condenado, ele pode trabalhar ainda que fora do estabelecimento prisional, né? Isso aí a gente vai tratar lá na frente, só estou trazendo porque a gente está ligando com o princípio da humanização das penas. E a gente viu que a Constituição fala que é vedado penas de trabalho forçado. Então a gente vai estar fazendo um link com a sua Lei de Execução Penal, ok? O artigo 38 da Lei de Execução Penal fala que cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu trabalho, submeter-se às normas de execução da pena. Ou seja, ele tem que cumprir a execução do trabalho e das tarefas e das ordens recebidas. Se ele deixa de cumprir isso, ele comete uma falta grave, beleza, galera? Uma falta grave. Vai ser assegurado para ele o direito de ampla defesa, a gente já viu isso lá em cima, né? Mas ele comete falta grave. Marcelo, isso não é inconstitucional? Não é, mas olha só, isso é tão polêmico que tem discussões sobre isso. Vou passar para vocês aqui um HC, também deixei o link no PDF para que você possa ir lá e ler o julgado do STJ, HC 264.989 de São Paulo. Ele fala o seguinte: o STJ, a pena de trabalho forçado, estou lendo aqui a íntegra decisão final do STJ, a pena de trabalho forçado, vedada constitucionalmente no artigo 5º, inciso 48, a linha C da Constituição Federal, agora grifa, não se confunde com o dever de trabalho imposto ao apenado consubstanciado no artigo 39, inciso 5º da Lei de Execução Penal, ante o disposto no artigo 6º e 3º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Veja que ligação, galera, que ligação, o que eu falei lá no início dessa aula.
você tem Constituição Federal, artigo 5º, você tem Lei de Execução Penal, você tem Declaração, Convenção, Direitos Humanos. Tá tudo ligado, tá vendo? Então, quando você faz esse estudo interligado, você consegue compreender a lógica utilizada pelo legislador e consegue compreender melhor os normativos, beleza? Então, aqui para fechar, só lembrando aqui, aí os fundamentos que você pode fazer, por exemplo, se vier uma prova discursiva na sua lei de execução penal, em prova discursiva é muito provável que venha o artigo 1º, porque é o objetivo da LEP, né, dar fiel execução à pena e recuperar socialmente para reintegrar esse cidadão no meio social, mas também pode vir essa parte do trabalho. Por que o trabalho ele não pode ser considerado prejudicial ao condenado? Porque ele também faz parte, né? O trabalho é um direito social, é através do trabalho que você recupera o cidadão, né? Se um dos objetivos da LEP é reintegrar, criar as condições harmônicas para que ele possa ser reintegrado na sociedade, você não pode afastá-lo de uma peça tão fundamental que é o trabalho, né? Então ele tem que ter aptidão, ele tem que trabalhar para que ele possa ser recuperado socialmente e reinserido na sociedade. O artigo 28 da sua lei de execução penal fala o seguinte: o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Tá vendo como que é importante o trabalho para o preso condenado? Então fique esperto nisso daí, tá? Então, um momento aqui de identificação da preocupação do legislador. Coloquei aqui o artigo 4º também. O artigo 4º, agora vamos fechar o seu título 1 da Lei de Execução Penal, né? Já vimos, vamos fechar aqui com o artigo 4º. É uma norma que não é comum você ler, quando você lê ela, você às vezes não consegue compreender. Agora, quando a gente traz toda essa ideia que a gente está trazendo, essas ideias principiológicas, você vai conseguir compreender como essa norma é importante para a Lei de Execução Penal em razão dos seus objetivos. Olhe bem, a todo tempo o legislador está preocupado com essas condições que ele tem que criar para criar uma condição harmônica para que ele possa reintegrar o agente à margem da lei na sociedade. Veja bem o que diz o artigo 4º. Fala o seguinte: o Estado deverá recorrer à cooperação com comunidades e atividades de execução da pena e da medida de segurança. Tá vendo? O Estado tem que recorrer. Então o Estado, ele é o titular do jus puniendi, né? O Estado, quando um agente à margem da lei comete um crime e ele passa por um processo judicial, né? É dado a ele o devido processo legal, direito de contraditório e ampla defesa, ele vai recorrer, ele vai chegar até o limite ali. Após isso, se ele tiver uma sentença judicial transitada em julgado, ele vai iniciar o cumprimento da pena. Quando ele tem uma sentença judicial transitada em julgado, surge para o Estado uma pretensão punitiva. Então o Estado tem que uma pretensão executória, né? A pretensão punitiva, o Estado vai surgir para o Estado o direito de punir. Quando o Estado pune, surge para o Estado a pretensão executória, que é executar aquela punição. Então veja bem, o Estado é o titular do poder de punir. Então o Estado tem que procurar, ele tem que recorrer à comunidade, à cooperação de comunidades nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Por que isso? Que ele tem que envolver a sociedade, galera, né? Nós falamos lá que ele tem que criar as condições harmônicas para a integração social desse condenado. Então, quando você vê quando você vir lá no presidiário, no sistema prisional, ingressando aquelas pessoas, levando palestras, levando religião, aquilo ali tudo faz parte dessa cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Por quê? Porque busca-se recuperar, criar as condições harmônicas para integrar esse cidadão à sociedade. Beleza? Então aqui nós fechamos. Só vou colocar uma questão aqui para vocês verem como é fácil uma questão de concurso quando você tem essa compreensão dos assuntos e, mais uma vez, te provar que a literalidade da lei, ela é o que impera nas questões de concurso da Lei de Execução Penal e é o que vai ser no seu concurso. Vamos lá. Segundo a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, é incorreto afirmar que... Olha, na sua prova de concurso, quando você viu é incorreto, grifa e bota na sua cabeça, ele quer a incorreta. Porque senão você lê a primeira questão correta, já marca e vai para a próxima e depois você vai perceber que você errou uma questão de bobeira. Então grifa aqui, nós estamos procurando a incorreta, questão incorreta. Letra A,
Ele fala: o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade e nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Acabamos de falar, artigo 4º da Lei de Execução Penal, né? Acabamos de falar isso. Então, tá correta, beleza? É literalidade do artigo 4º. Quarto, a letra B. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar as condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Cansamos de falar isso, artigo 1º da Lei de Execução Penal, objetivos da Lei de Execução Penal. A letra C. A lei de execuções penais não aplicar-se-á ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Questão errada, né, galera? O que ele fez aqui? Apenas inseriu um advérbio de negação, o não aqui, onde não deveria ter. E ainda assim, há um erro aqui de... para você que está estudando, você deve estar... Marcelo, essa mesóclise aí tá errado, tá não? Bom, eu não sei se o seu... a sua percepção, mas quando eu estudava para concurso, eu acho que o advérbio de negação, ele atrai aí essa conjunção se, né? Então a lei de execuções penais não se aplicará ao preso provisório, e não pode ser a lei de execuções penais não aplicar-se-á. Essa mesóclise aí não vai acontecer porque o pronome o pronome aqui ele vai ser atraído pelo advérbio de negação, beleza? Isso aí é de português, né, galera? Eu nem sei se isso está certo, mas eu acho que é isso. Isso aqui é uma questão que caiu para inspetor penitenciário lá do Rio Grande do Norte em 2017, tá, galera? É exatamente como é que tá na prova. Então vamos lá. Ninguém merece português, né, galera? Ninguém merece. Tem que estudar muito português, tá, galera? Português faz uma diferença muito grande em concurso. A letra D fala o seguinte: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Princípio da legalidade, né? Vimos isso aqui no caput do artigo 3º da Lei de Execução Penal. Fala aqui, a segunda parte, ele coloca um ponto e continua. Não haverá qualquer distinção de natureza social, racial, social, religiosa e política. Salve, concurseiros, caiu a gravação aqui, mas só finalizando. Aqui na letra D, ele na segunda parte, né? Nós lemos aqui o caput, né? Que é: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, que é o princípio da legalidade, né? Que a gente tratou, que é o caput do artigo 3º, e ele colocou um ponto e continuou: não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política, que nada mais é do que o princípio da igualdade que tratamos ali no parágrafo único do artigo 3º. Percebeu, galera, como que é simples as questões de concurso? Aqui, deixa eu falar pra você, não desanima, cara, não perca a oportunidade de buscar o seu sonho, tá? Não desanime, continue estudando, continue firme, porque quando sair o edital você vai estar voando, Se você parar de estudar, você vai ter que começar tudo de novo, tá? Porque você vai perder muito no seu aprendizado. Então continue firme até a abertura do edital. O edital vai ser publicado mais cedo ou mais tarde e você tem que estar preparado quando isso acontecer, beleza? Continue estudando, tamo junto, vou trazer mais conteúdo pra vocês, vou postar esse material lá no site, baixe esse material e leia. Vamos em busca da realização desse sonho. Tamo junto.